Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui, continuando a nossa leitura em Deuteronômio, Eu sei que tem sido, para muitas pessoas, tem sido desafiador, mas que bom que estamos vencendo, Estamos indo, avançando segundo aquilo que o Senhor tem para nós, E que possamos ler a Bíblia toda inteira, Juntos. Já estamos em Deuteronômio e ainda não estamos já quase encerrando Deuteronômio, E não faz nem 2 meses ainda, que nós estamos lendo a palavra e tem sido muito bom, tem sido maravilhoso aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Que possamos cada vez mais desfrutar disso. Amém? Já pega aí o link, já envia para alguém, já pega seu papel, sua caneta, já deixa aí pertinho e vamos orar para a gente poder começar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de juntos podermos estar lendo, ó Deus, a Tua palavra, desfrutando, Senhor, daquilo que o Senhor permitiu que nós pudéssemos receber de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de viver isso juntos através da internet, Senhor. Obrigado, Senhor. Continue falando ao nosso coração, continue derramando sobre nós a porção que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades das cidades mais próximas do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto um jugo, e a levarão a um vale de terras, nunca arado. Perdão, gente. Nunca aradas nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes, os descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor, e resolverem todos os casos de legítimo e de violência. Então, todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramarão este sangue, nem nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, e quem resgatastes, e não considerastes o teu povo culpado pelo sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, e ela rapará a cabeça e cortará as unhas, e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança da sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe a porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence.
Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não o escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Se um homem, culpado de um crime que merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio, capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore, de fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontre. Não ignore o fato. Se você vir um jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não o ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homens, e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão a todo aquele que assim procede. Se vocês passar por um ninho de pássaros, numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem como você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plantem 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Faça bordas de 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: Casei-me com esta mulher, mas quando me acheguei a ela descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão os líderes da cidade junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: Dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: Descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo,
um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante àquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo. E ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Deuteronômio, capítulo 23. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado um membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com ele, com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocarão Balaão, filho de Beor, para vir de Peor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu a Balaão, transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é o seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quando estiverem acampando em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas, ao entrar, ele se lavará ao pôr do sol e poderá voltar ao acampamento. Determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte de seu equipamento, tenha algo com que cavar. E quando evacuem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes aos seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Se um escravo refugiar-se entre vocês, não os entreguem nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês, pelo tempo que ele desejar, e em qualquer cidade que ele escolher. Não o oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra, em que estão entrando, para dela tomar posse. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demorem a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado, se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Deuteronômio, capítulo 24.
Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, este não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada, seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomem as 2 pedras do moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia o meio de subsistência do devedor. Se um homem for pego sequestrando um dos seus irmãos israelitas, tratando-o como escravo ou vendendo, o sequestrador terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de doenças de lepra, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes. Levitas, sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembre-se de que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saíram do Egito. Quando um de vocês fizerem um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entrem na casa dele para apanhar o que ele lhe oferecer como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o penhor, devolverá-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir, e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita das suas lavouras, deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem para colher as que ficaram nos ramos, deixe o que sobrar para o estrangeiro, para a órfã e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixe o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Deuteronômio, capítulo 25. Quando 2 homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa à justiça, ao tribunal, e os juízes decidirão a questão absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença, com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordassem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se 2 irmãos morrerem juntos,
e um deles morrer sem deixar filhos e a sua viúva não se casar com alguém de fora da família, o irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes e tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela, não tenham piedade. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões com a mesma medida, para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembrem-se de que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomarem posse, como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio, capítulo 26. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu. Se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos ao trabalho forçado. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofreríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu a esta terra, terra onde há leite e mel com fartura. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Põe a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curve-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem, no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus:
Retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sobre juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças. Obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararão que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que lhe guardarão dos seus decretos e os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhes obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo e o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações, que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o seu Deus, e o seu Deus, conforme ele prometeu. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente se vê. Que Deus te abençoe.